É fundamental examinar as estratégias táticas implementadas pelo responsável técnico, que obteve resultados bastante satisfatórios nas duas últimas partidas. Antes de aprofundar nos aspectos técnicos e táticos, vale destacar um ponto importante. O Corinthians impôs grandes desafios ao Palmeiras durante esse duelo. Ao observar a partida, percebo que o Palmeiras entrou em campo mostrando receio em relação ao Corinthians, especialmente ao considerar a atmosfera dos estádios. O estádio do Corinthians, famoso por sua energia vibrante e intensa, contrasta com a torcida do Palmeiras, que, embora dedicada, não exerce a mesma pressão. Essa disparidade afeta diretamente o desempenho dos atletas que estão habituados a enfrentar um público que canta e apoia com fervor. Enquanto a torcida do Corinthians mantém uma presença constante, a torcida do Palmeiras canta em momentos específicos, refletindo o nível de apoio que os jogadores do Palmeiras costumam encontrar, uma energia que é familiar para eles. No entanto, a pressão em competições de alto nível como mundiais é algo com o qual não estão tão acostumados, o que pode criar um certo nervosismo. O Corinthians, por sua vez, gera pressão tanto dentro quanto fora de campo, criando um ambiente que dificulta a conquista desse título. Nos instantes finais comentou-se que se um jogador do Palmeiras tivesse uma oportunidade clara de marcar, provavelmente não a aproveitaria. Devido à ansiedade em campo, o Corinthians se sagrou campeão paulista e, apesar do empate hoje, a equipe venceu a decisão de forma digna e merecida, mostrando desempenho superior ao do Palmeiras e aplicando uma estratégia tática eficiente. O lado emocional desempenhou um papel decisivo, pois o Corinthians entrou em campo com a mentalidade de vencedor, enquanto o Palmeiras parecia derrotado, evidenciando insegurança na Neoquímica Arena. O Corinthians começou a partida jogando em um sistema 4-4-2 em losango. Havia incerteza na mente do responsável técnico sobre a presença de Garro ou Enel Romero em campo, visto que Garro não estava totalmente recuperado no primeiro jogo e também não participou da segunda partida. Essa incerteza é uma constante em sua atuação. No primeiro confronto, quando Romero jogou o Corinthians, adotou a formação 4-1-4-1, mudando para um 4-3-3, embora tenha atacado pouco, mas essa tática foi eficaz. O Corinthians também marcou com a configuração 5-4-1 e 5-4-3, com o adversário se bloqueando em uma linha de 5. Destaco isso porque a dúvida estava presente, mas a decisão favoreceu Garro. Hoje o Corinthians jogou com a regulamentação e a vantagem no placar em mente. 5 atletas na linha de defesa foram a opção escolhida pelo treinador e no Allianz Parque a incerteza foi significativa, mas ele decidiu pela disposição tática. O Corinthians jogou com a regra em mente e a vantagem no marcador, evitando se expor. É relevante lembrar uma frase dita após uma derrota complicada que enfatizava a necessidade de ser mais astuto e saber administrar o jogo. Foi exatamente isso que ocorreu. Alguns comentários sugeriam que o Corinthians deveria buscar o gol, mas a realidade é que o foco principal era não sofrer tentos. A equipe atuou com uma estratégia clara, comprimindo as linhas em uma formação que variava entre uma linha de 4 e outra de 5, limitando o espaço do adversário. A defesa foi formada por jogadores que se alternaram em suas funções, criando uma estrutura robusta. A formação adotada foi a 5-3-2, que se transformou em 5-4-1, especialmente após a expulsão de um atleta no segundo tempo. O time conseguiu formar 2 linhas de 4. Entre os integrantes, havia um posicionado à esquerda, um mais avançado, e os demais se alternando em suas funções. Dessa forma, o Corinthians já se organizava em uma disposição que favorecia a proteção defensiva. A equipe se destacou nas ações de defesa e a única grande oportunidade no primeiro tempo foi quando um jogador atingiu a trave do goleiro. O controle do jogo foi claramente do Corinthians, seguindo a estratégia traçada pelo treinador, que demonstrou um posicionamento eficaz e discreto, refletido nas ações em campo. A superioridade no jogo foi clara e o chute na trave foi um momento marcante. O Corinthians seguiu fiel à estratégia definida, sem se lançar ao ataque de maneira arriscada, evitando exageros e mantendo o foco em uma postura defensiva.
Essa técnica foi utilizada em ambas as partidas, resultando na conquista do título. O treinador, que havia enfrentado críticas anteriormente, acertou na estratégia durante a decisão contra o rival, sendo fundamental em sua abordagem sólida e pontual. Se a equipe tivesse sido derrotada, certamente enfrentaria questionamentos, pois a defesa foi uma prioridade, cedendo a posse de bola e aproveitando os contra-ataques de maneira eficiente. A trajetória do técnico agora ganha um novo impulso com o título conquistado. No segundo tempo, as equipes retornaram mantendo a mesma formação e a estratégia previamente estabelecida. O adversário precisava arriscar, mas não conseguiu se organizar com um dos principais jogadores, apresentando hesitação diante da defesa adversária. As chances de ataque foram limitadas, pois a defesa se mostrou intransponível, destacando-se no jogo aéreo. Se houvesse mudanças na formação defensiva, o desfecho poderia ter sido diferente, sendo crucial reconhecer o trabalho do treinador. Uma decisão significativa foi a de afastar um dos líderes do elenco, evidenciando coragem e disposição para tomar escolhas difíceis em prol do grupo. É relevante ressaltar que, sendo honesto, não esperava que uma ação tão drástica como a remoção de um dos principais líderes do grupo e do vestiário fosse decidida. Contudo, essa escolha foi realizada evidenciando coragem ao afastar alguém com tamanha importância no time. O desligamento era compreensível, visto que essa pessoa possui habilidades de comunicação e educação, atributos que podem ter facilitado o processo. Não se trata de alguém que causaria desentendimentos. A mudança aconteceu em um momento oportuno e a defesa, que se consolidou ao longo dos meses com 2 atletas específicos, estava praticamente definida no final de março. A decisão por essa dupla foi embasada em suas atuações e a defesa se revelou robusta. O time adversário não conseguiu criar muitas chances e, após uma modificação tática, teve uma oportunidade de pênalti. Ao rever o lance várias vezes, minha impressão é de que a infração ocorreu fora da área, apesar de a jogada ter se desenrolado dentro dela. Para ser sincero, não tenho certeza se a queixa do treinador se referia ao pedido para a marcação do pênalti ou se estava focada na falta que deveria resultar em um cartão. A reclamação tinha razão de ser, uma vez que a falta era passível de cartão e a expulsão deveria ter sido aplicada, mas apenas a infração foi sinalizada. Essa situação foi decisiva e um dos momentos mais eletrizantes da partida. A cobrança do pênalti foi realizada de uma forma que já indicava um certo desânimo, e o goleiro, que se preparou adequadamente, conseguiu fazer a defesa alterando o curso do jogo. A pressão que havia monitorado antes e depois da partida permaneceu constante. E ao final, os números apresentavam um patamar elevado. Os acontecimentos inesperados em torno da equipe provocaram reviravoltas. A pressão arterial que eu havia acompanhado continuou alta ao final do jogo, resultado em parte da atitude imprudente de um atleta em específico que cometeu uma falta mesmo após o árbitro ter mostrado certa tolerância. A expulsão foi algo inesperado? É realmente difícil de acreditar no que aconteceu. Precisando abordar a polêmica do final, é crucial falar com franqueza. Já mencionei que a equipe em questão possui um grupo mais forte que o do adversário. Ao analisar as escalações e jogadores disponíveis, é evidente que a força do elenco é impressionante. Infelizmente, a cobertura midiática nem sempre reflete essa realidade, frequentemente ressaltando que o time adversário conta com jogadores de qualidade e recursos. Contudo, neste momento, a equipe analisada tem se mostrado superior. Ao comparar os elencos, as distinções são nítidas. É fundamental que analistas de futebol se aprofundem mais nesse aspecto. O time e o conjunto em questão realmente superam o concorrente. Ao confrontar jogadores, alguns se destacam consideravelmente. Ao observar o time adversário, é complicado encontrar grandes destaques, uma vez que mesmo entre bons atletas, a comparação não se sustenta. É crucial esclarecer isso, pois há uma percepção generalizada sobre a qualidade do outro time que não se alinha aos fatos. Com a desvantagem numérica, a equipe não conseguiu criar boas oportunidades. A grandeza do clube em questão é indiscutível e, em minha visão, sua importância se sobressai. Falo isso com um olhar profissional, pois a conexão emocional dos
Torcedores é ímpar. A atmosfera gerada durante a partida foi verdadeiramente singular. É inegável que nos encontramos em uma situação de desvantagem numérica e a equipe teve dificuldades para se organizar dentro de campo. O clube tem uma grandeza imensa, é realmente um gigante? Acredito que é superior ao seu oponente. Digo isso com total respeito, mas a energia que cerca a torcida é incomparável. A forma como o estádio ressoava era como um verdadeiro caldeirão cheio de tensão e vibração. Era como se uma pressão invisível pairasse no ar, trazendo consigo a força dos torcedores. E embora não se possa afirmar com certeza, é evidente o empenho dos atletas. A relação entre a equipe e os fãs é algo notável, pois o clube continua se afirmando como um gigante, mesmo enfrentando questões relacionadas a ingressos e diversas adversidades. Mesmo com um presidente que ainda está aprendendo o clube, consegue conquistar títulos, o que é realmente algo admirável. Comentei sobre a atmosfera carregada, mas incentivei a todos a se acalmarem, pois a equipe sempre dá um jeito de triunfar. Se um atleta do adversário tivesse uma chance dentro da área pequena, certamente poderia desperdiçar dado o peso da pressão, e isso é o que representa fazer parte dessa torcida. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. Em uma reviravolta surpreendente, circulam fortes rumores de que o rapper MC Daniel assumirá o pagamento do salário do astro francês Paul Pogba, caso o jogador se transfira para o Corinthians. Essa notícia tem agitado as redes sociais e deixado os torcedores ansiosos por mais detalhes. Paul Pogba, de 31 anos, atualmente está sem clube após sua passagem pela Juventus e enfrenta uma suspensão devido a doping, o que o impede de atuar profissionalmente no momento. Apesar disso, seu nome tem sido associado a grandes clubes, incluindo o Corinthians. Informações indicam que o jogador estaria disposto a aceitar um salário na faixa de 4 milhões de dólares mensais para vestir a camisa alvinegra. O que torna essa especulação ainda mais intrigante é a suposta intervenção de MC Daniel, conhecido por seu envolvimento no mundo do funk e por parcerias com clubes de futebol. Fontes não confirmadas sugerem que o artista estaria disposto a bancar parte do salário de Pogba, viabilizando sua contratação pelo timão. No entanto, é importante ressaltar que nenhuma das partes envolvidas confirmou oficialmente qualquer negociação ou acordo. Além disso, a suspensão de Pogba por doping levanta questionamentos sobre sua disponibilidade para atuar imediatamente após uma possível transferência. Enquanto isso, a torcida corintiana permanece atenta às movimentações do mercado, aguardando por novidades que possam concretizar esse rumor em uma contratação de peso para a equipe. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!